parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamento anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue, podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que estás no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles. E generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade, aonde estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no dia de hoje. Aqueles que estão vindo à casa aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. E aos demais amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria poder revê-los sempre aqui nesses dias de estudo. Eu também quero aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas que agora podem nos assistir através da internet, nos lugares mais distantes aqui do nosso planeta. A gente fica muito feliz
com as mensagens que temos recebido aqui desses nossos irmãos brasileiros que estão nos lugares distantes e que podem também estudar o Evangelho conosco. E hoje, em especial, o nosso primeiro estudo do Evangelho desse ano de 2017. Eu fico muito feliz quando, nessa data de hoje, né, dia 4 de janeiro de 2017, o pessoal normalmente está de férias, né, Vicente? E eu vejo aqui tantas pessoas hoje, repleto aqui no nosso salão aqui, para estudar o Evangelho, esse livro tão importante, extremamente importante no nosso dia a dia, que vem aqui nos ensinar essas mensagens maravilhosas de Jesus, nos dando realmente o norte a seguir, o ensinamento realmente moral que Ele nos deu. Quero também agradecer a presença, sempre aqui constante, aqui do nosso companheiro Vicente Cardoso, que hoje está aqui também como facilitador. E para quem não sabe, o nosso estudo de quarta-feira, meus queridos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a participação de vocês também é importante. Para isso, os nossos amigos voluntários estão nas laterais com as pranchetas, vocês podem fazer as suas perguntas, nós já temos algumas que foram feitas aqui durante a semana, vocês podem fazer elas já durante a semana também, e podem fazer aqui durante o nosso estudo. É só levantar a mão que os nossos voluntários vão levar a prancheta com papel até vocês, para que possam fazer as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. E nós aqui, eu e o Vicente, nós tentaremos responder. Se porventura alguma pergunta nós não soubermos responder, nós vamos estudar mais ou procurar quem saiba mais do que nós e traremos numa nova oportunidade, tá certo? O Vicente vai fazer uma breve explanação e depois nós estamos então aqui abertos às perguntas. Já temos algumas que nós vamos responder, mas vocês podem fazer a de vocês também, tá certo? Mais um bom estudo para todos nós. Fique à vontade, Vicente. Uma boa noite para todos. É uma felicidade muito grande a gente poder estar com vocês mais uma noite nessa semana. As lições desta noite são como todas as outras lições de outras noites. Elas sempre vêm nos chamar a atenção para que nós possamos entender o que se propõe essa doutrina espírita. A proposição dos espíritos é fazer com que nós venhamos, a cada dia que passa, descobrirmos a verdade. E esta verdade certamente nos libertará do sofrimento, da ignorância. Com isto, semana passada nós falamos que Jesus, num dado momento, estava numa residência, envolto uma multidão de pessoas, quando um dos seus apóstolos disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Aí, para o espanto de Jesus, ele silenciou-se um pouco, dirigiu-se àquela multidão de pessoas e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E complementou sim o raciocínio: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Com isso, ficou enfatizado de que o parentesco corporal, da qual é a lição desta noite, e o parentesco espiritual, que é a contrapartida do parentesco corporal, vem nos enfatizar a fala de Jesus, quando ele quis demonstrar para todos nós, para a posteridade, de que, na verdade, o parentesco corporal, ele é passageiro. Ele é tão provisório que basta a morte do corpo físico para interromper o parentesco. Quando a morte vem ceifar as nossas vidas, seja do pai, da mãe, dos filhos, dos cônjuges, então certamente deixa então de existir a família. Mas a família corporal, a família formada através de quê? Dos gametas, como nós comentamos semana passada aqui. Quando nós temos realmente uma célula diploide, ela é formada de duas células haploides. E cada célula haploide, ela fornece 23 cromossomos para formar uma diploide, que é justamente aquela célula que vai dar surgimento a um embrião, a um feto, a um corpo, um ser. Com isso, nós vimos que tudo isso está sujeito às leis físicas. Agora, o que é mais importante na fala de Jesus, porque quis mostrar para nós que o mais em tudo isso não é o parentesco corporal,
não é o cônjuge, não é os filhos, não é os pais, mas sim a comunhão afetiva, a comunhão dos pensamentos, a simpatia, a troca de afetos existente entre todas as almas. Porque, como almas que nós somos, formamos uma grande família. A família espiritual é aquela que vai além, que transcende a família corporal. É a família que sobrevive. Ela existe antes, ela existe durante, ela existe depois. Porque o que nos amarra, o que nos prende um ao outro, não é o poder monetário temporal. Não é o processo de uma socialização baseada nos interesses puramente materiais. O casamento, normalmente, entre os cônjuges, duram até enquanto dura. O que motivou a aproximação um do outro. O que motivou a união esponsalícia. Se essa motivação deixar de existir, acaba ali o casamento. Para isso que o casamento não deve estar assentado em cima de um interesse puramente material. Quando Paulo de Tarso falou aos romanos, dizendo: todo aquele que entregar o outro corpo, haveria também de entregar a alma. Ele quis dizer que, acima de tudo, a comunhão de corpos é tão passageira, é tão provisória, que com a idade mais avançada dos dois, perde-se o interesse pelo sexo. E a capacidade sexual diminui na proporção em que a idade vai se avançando. Neste caso, então, acabaria o casamento? O que resta em nós é a comunhão afetiva entre as almas. É esta que é a família da qual Jesus quis dizer que ela pré-existe, ela existe durante a nossa existência e ela pós-existe a morte do corpo físico. Por isso que é comum entendermos de que o que mais vale nas nossas famílias não é a posse dos bens materiais, monetário, não é a etiqueta, não é as divisas, não é a fama, não é os títulos que valem entre nós, não é o tamanho, não é a beleza física, não é a estatura da criatura, não é a condição viril da criatura. O que vale em nós e há que valer antes, durante e depois é o que nós comungamos um com o outro, que o que pertence à alma. Porque aqui nos fala que a teoria da unicidade da existência, que é aquela da qual algumas religiões pregam que o espírito é criado no momento do nascimento, a doutrina espírita vem em contrapartida dizer que há uma pluralidade das existências. Então, há muitas existências em que o espírito não é criado no momento do nascimento do corpo. O espírito já é criado. Que, na verdade, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. O espírito vem de Deus. Somente Deus cria. Somente a natureza cria. O homem não cria, o homem gera. Gerar é diferente de criar. Gerar é pegar o que já está criado e transformar. Então, os homens, na verdade, o que mais vale entre nós aqui não é esse parentesco puramente biológico. Porque amanhã a morte pega a gente de surpresa e talvez uma família toda é dizimada num acidente, exemplo, de um automóvel, de um avião. Talvez uma família inteira é dizimada por um acidente. Então, acabou a família? Não, absolutamente que não. Os grandes corações, os grandes afetos continuarão na erraticidade, vivenciando o afeto, a comunhão afetiva, a comunhão de pensamento, a simpatia. Quantos de nós reencontramos os nossos algozes? Aonde? Na família. Na família corporal. Porque na família espiritual a gente ainda continua como algozes. A reencarnação vem permitir que a gente reentra para uma vida corporal, formando uma família corporal, para juntos, corporalmente falando e espiritualmente falando, repararmos um passado todo delituoso. Um passado onde nós erramos o tempo todo, um para com o outro.
Então, com isso, é imperioso sabermos que a reencarnação fortalece os laços de família. Capítulo 4 aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É imperioso sabermos de que aqui Jesus o tempo todo quis enfatizar a família cósmica, a família espiritual, é aquela que transcende a família corporal. Na verdade, o que existe entre nós são convenções humanas. Eu vou dar um exemplo típico. Filhos, pais, cônjuges, marido, esposa, que são cônjuges, são convenções humanas. Na erraticidade, a gente não vai chegar e vai encontrar 10 maridos, 20 esposas, 50 filhos, 100 filhos. Faz parecer que, estando aqui nas convenções puramente humanas, o que vai além do túmulo, na verdade, não é a convenção humana. Vamos reencontrar, sim, os nossos filhos, a esposa, o marido, nossos pais, mas não vamos ter por ele mais aquelas convenções puramente humanas, mas temos por ele um grande afeto, uma grande simpatia, uma troca de um sentimento verdadeiro, vendo nele um afeto como filho, um afeto como esposa, um afeto como esposa, um afeto como pais. É assim que a gente vai se ver no mundo espiritual. Por isso que as famílias no mundo espiritual, elas não estão presas às convenções puramente humanas, porque ela não precisa, por exemplo, de um código civil. O Código Civil nosso foi organizado para trazer para a sociedade uma estabilidade social. Gerar um código de leis que nos faz um comprometimento um com o outro. Diante do casamento, da união esponsalícia, diante de pais, diante de filhos, porque o Código Civil define como uma sociedade vive em sociedade. Com isso, lá no mundo espiritual não existe essas leis puramente humanas, mas existe a lei divina, que é aquela que quer que todos nós unamos-nos um com o outro para formar essa grande família, a família espiritual. É aquela que já existe antes, é aquela que existe durante a nossa existência inteira, e é aquela que vai além do túmulo. Com isso, vamos formar então essa grande família da qual Jesus sempre quis nos chamar a atenção para esta. Foi por isso que enfatizou, desde semana passada, que nós precisamos descobrir o valor de viver em família. Porque viver em família é viver num crescimento, numa troca de experiências, numa troca de sentimento, num processo reparador, de reajuste com os nossos algozes. Mas também para reencontrar os grandes corações, os corações afetuosos que nós conhecemos no passado, para reencontrar e aprimorar o afeto. Porque não basta, é preciso aprimorarmos, já que somos bons, já estamos bons, mas é preciso aprimorar essa condição. Para isso que a família, ela é uma convenção humana necessária ainda a um processo evolutivo da qual todos nós fazemos parte. E necessidade de fazermos parte. Então, a partir daí, então, a gente temos que aprender que o que mais vale em nós é o que nós realmente adicionamos um no outro em termos de sentimento. É isso que precisa em nós. Saindo das convenções puramente humanas, olha a beleza dele, olha a beleza dela, olha o meu filho. E saímos dessa condição e vivemos uma vida com mais sinceridade, com mais transparência, com mais autenticidade, com mais coração, com mais amizade. Uma família tem que saber que a base de um relacionamento é a amizade. Já dizia um velho amigo meu, chamava Pitágoras. A amizade é a base de um relacionamento. Então, cônjuges têm que ser amigos, pais têm que ser amigos, filhos têm que ser amigos. Uma família tem que ser de amigos. E uma das coisas mais importantes na nossa existência é ter bons amigos. Obrigado. Obrigado, Vicente, pela explanação. Vou dizer para vocês, meus queridos, desses 28 capítulos
que o Evangelho segundo o Espiritismo tem. Particularmente, eu gosto muito desse 14º. Eu acho que é um dos capítulos mais importantes. Todos são, é óbvio. Mas eu gosto muito desse capítulo. Nos ensina muito, nos faz levar aqui realmente a profundas reflexões com relação à questão aí da educação dos nossos filhos, o relacionamento com os nossos pais, com os nossos entes queridos, enfim. Então, que fica aí de dever de casa para que vocês possam ler mais esse capítulo. Não ler, estudar mais esse capítulo 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Nós temos algumas perguntas aqui que já também estão chegando. Vocês podem fazer as perguntas, lembrando que os nossos voluntários estão nas laterais aí, basta você levantar a sua mão, que eles vão levar a prancheta até vocês. E a pergunta que nos chega é a seguinte: minha família, sendo de boa índole, pode nela nascer um espírito criminoso? Interessante, né? Minha família, sendo de boa índole, pode nela nascer um espírito criminoso? Sim, com certeza sim, pode. Pode porque, como nos ensina a doutrina espírita, em especial esse item que nós estudamos aqui hoje, não é? Os laços, eles são espirituais. Os laços que nos unem não são consanguíneos, e sim laços espirituais, de afetividade e também de desafeto. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes não entendem, porque que no seio da família, ali nós temos ali parentes que alguns se amam acaloradamente, e tem outros que se odeiam. Não pode nem ver o outro pintar de ouro, né? Como no linguajar chulo, né? Que se diz, né? Eu quero ver o capeta, mas não quero ver esse caboclo, não é assim? E aonde está, não vai. Parentes, irmãos, filho, pai, enfim, que tá, tem uma festa familiar, fulano vai, então não vou. E aí você não consegue compreender, porque esse ódio, e muitas vezes inexplicável, porque isso já nasce assim, né, em tenra idade, dois irmãos que não se bicam de jeito nenhum, já desde pequenininho, um já olha para o outro, já é avançando, é a mãe separando, é o outro irmão separando, que normalmente é ali, ou é a mãe e o pai que vêm para apaziguar, ou às vezes são 3 irmãos, 2 que se odeiam e um vem para amenizar a situação. É o que conversa com o outro, não, você não faz isso não, deixa para lá. E vem sempre aquele mediador. Por quê? Porque Deus jamais nos desampara, jamais lançariam 2 espíritos desafetos no seio daquela família, sem ter um ali para poder tentar fazer com que os 2 se reconciliem. Porque esse é o objetivo ali da reencarnação. Então a gente vê às vezes, no nascedouro ali já, quando a criança nasce, e ela já é rejeitada, muitas vezes pela mãe, ou pelo pai. Já nasce e já tem aquela antipatia, aquela coisa que é inexplicável na medicina. Aí vai falando, né, uma série de teorias, né? Isso aí como é que fala? Não, que fala quando a pessoa, na hora do parto, né, tem aquela rejeição, né? Aí tem uma crise, tem um nome, eu esqueci, fugiu aqui agora. Eu estou te falando, tem uma plateia fantástica dessa aqui, eu tinha que estar aqui na frente no nosso lugar, né? Depressão pós-parto, é isso mesmo, obrigado, querido. E, não, está com depressão pós-parto, só que essa depressão pós-parto é o resto da vida. A pessoa está com 20 anos, 30 anos, 50 anos, está com depressão pós-parto até hoje, não odeia aquele filho. Como que você explica uma coisa dessa? Se não pela pluralidade das existências, não é? E é assim que funciona. E aí você vê a mãe que não gosta do filho, o pai que não gosta do filho, o filho que não gosta de um outro parente, de um tio, do avó, enfim. Está lá, acaba de nascer, o avô, a avó já é rejeitado e vice-versa. E isso vai durante toda uma existência ali, daqueles conflitos de garra de unha, muitas vezes, né, de virar ali briga mesmo, feia, no braço, nessa situação. E por que reencarna no seio daquela família, então? Para reconciliar. Exatamente para isso mesmo. Para que possam, ali definitivamente, parar essas arestas. Vai ver o que aconteceu no passado. E aí você fala assim, mas eu não lembro o que ele fez comigo no passado, e nem o que ele fez comigo, nem o que eu fiz com ele. Por que a gente tem ódio? Porque isso é inato. É do espírito. Você já viu quando você encontra uma pessoa, e aí você já tem aquela ojeriza da pessoa. Aí você não aguenta ficar nem perto da pessoa, a pessoa te faz mal ali.
Aí normalmente o que você fala? Fala assim, meu anjo da guarda não bateu com o dele. Bota a culpa do seu anjo da guarda, pelo amor de Deus. O anjo da guarda, que é o nosso Espírito protetor, está fazendo de tudo para que vocês dois possam se reconciliar. E você vai assim, meu anjo da guarda bateu com o dele, não. Nossa Senhora. E já tem outras pessoas que você não viu. E quando você vê, quando você encontra, dá aquela empatia. Aí você, nossa, mas você vê que beleza, aquela gostosura, você já quer ficar perto da pessoa, porque já tem ali um laço de afetividade, não dessa existência, mas de existências anteriores. E a antipatia, já nos ensina Emmanuel, lá no livro Consolador, também da mesma forma, nos ensina os espíritos antipáticos. Por que acontece isso? E também vem ali espíritos ali de grande afeição por nós, que vem para um auxiliar o outro a crescer nessa evolução, nesse processo evolutivo que nós encontramos, que é essa reencarnação. É um dando a mão para o outro, para um poder ajudar. E não raro, muito pelo contrário, o que mais acontece, são espíritos vingativos, que nascem no seio da nossa família, e às vezes as pessoas falam assim, gente, mas não pode, né? Olha você, família tudo boa, e aquela boca lá é a ovelha negra da família, não vale nada. Rouba, trafica, usuário de droga, mata, não sei o quê, né? Todo mundo é bom, todo mundo ali é cristão, né? Não importa a sua denominação religiosa, e aquele outro lá é o raça ruim. Né? E ele é excluído da família. Não, tem que trazer ele para dentro, esse é o objetivo. E a gente vai ver que também no plano espiritual, os nossos atuais contestadores, chamados de obsessores, comumente chamados, hoje estão aqui nos processos obsessivos. Amanhã, reencarnarão no seio da nossa família, seja como nossos filhos, como nossos netos. Olha só, é um processo. Deus é muito bom, né? Nos propicia essa condição aí de nós nos reconciliarmos com essas entidades. Então o processo é esse, meus queridos. Já nos ensinou Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está lado a lado com ele. Porque é muito mais fácil enquanto você está encarnado do que depois de desencarnado, pode ter certeza disso. Depois que eles ou nós estivermos no plano espiritual, a condição de reconciliação é muito mais complicada. Né? O ódio é muito grande ali. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que eu faço aqui nesta casa e em tantas outras onde já trabalhei como voluntário, nas nossas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos, igual eu estou conversando com vocês aqui agora, tentando dissuadi-los daquela vingança. Mas o ódio é o que os alimenta. Estão ali infernizando a vida da pessoa. E sofrendo muito. Sofre fome, sofre sede, sofre dores terríveis, machuca, frio, mas está ali. E quanto mais mal ele faz para a pessoa, mais ele sofre. Quanto mais ele sofre, mais a raiva fica. Eu estou sofrendo por culpa dela. E fica aquela bola de neve. Mas ninguém é desamparado. E a pessoa normalmente é levada a uma casa espírita para poder fazer ali seu tratamento espiritual, os ensinamentos, as orações, para que aquele espírito possa realmente ser auxiliado. E vai reencarnar no seio da nossa família. E aí reencarna, fica lá os dois irmãos brigando, igual cão e gato, não se bicam de jeito nenhum, como dois tucanos, e acaba às vezes essa reencarnação sem fazer essa reconciliação. Vai ter que voltar de novo, até acertar. E chegará ao ponto, se vem aqui, aí não arruma não, aí volta na próxima, vem de novo, não dá certo não, vem na próxima. Vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? Vai ter que dar certo na marra. Sabe o que vai nascer? Chifópagos. Sabe o que é chifópagos? Aqueles gêmeos que nascem grudadinho um no outro, ó. Carinha com carinha, corpinho com corpinho, costinha com costinha, né? Aí vai nascer grudadinho. Vai ter que saber conviver de um jeito ou de outro. E aí nós, na nossa ignorância espiritual, a gente fala assim, nossa, como que Deus pode fazer uma coisa dessa, né? Tadinho deles. Olha só, Deus é ótimo, sábio, generoso e bondoso. Dá um jeitinho dos dois virem juntinho, agarradinho, para poder saber conviver. Porque vai ter que saber conviver. Tá um grudado no outro, nasceu o Vicente grudadinho. Aí o Vicente fala assim, quero ir no banheiro. Eu falo assim, não vai não. Mas como não vai? E aí? Vai ter que ir. Aí vai ter que saber compartilhar. Então na hora de dormir, eu não quero, mas eu quero. E aí? Como é que faz? Então vão ter que começar a saber conviver
num processo meio que ali, de uma forma constrangida, meio na marra, mas até depois se aprenderem a amar. Vão aprender a conviver primeiro, para depois aprenderem a se respeitar e a se amar. É assim que funciona, né, a justiça divina e a bondade divina, tá certo? É isso, Vicente. Jesus disse que todo aquele que faz a vontade de Deus é considerado seu irmão, sua irmã e sua mãe. Tudo bem. E aqueles que ainda não fazem a vontade de Deus, por ignorância ou desconhecimento, como são considerados? Rebeldes. Nas nossas famílias não tem também o rebelde, o endurecido, o recalcitrante, aquele difícil de ser levado. Não tem um marido chato, não tem uma esposa intransigente, não tem uns filhos aos quais os pais taxam eles de aborrecentes, esquecendo que um dia ele também já foi um aborrecente. Assim também é quando Jesus se referiu à família espiritual. Entre nós, diante da família espiritual, existem os espíritos rebeldes, endurecidos, recalcitrantes, que vivem por aí cometendo coisas erradas. A gente chama a atenção, as leis divinas vêm, os ensinamentos, as religiões vêm tentando mostrar o caminho, e esse filho ainda é rebelde diante da vida maior, da família espiritual. Assim como há a família consanguínea, a família corporal, e nela nós temos realmente aqueles que, na verdade, eles não são assim, eles estão. E se nós estamos, podemos mudar. Só que mudar o ser humano é a coisa mais difícil. A gente muda esse salão todinho aqui em poucos minutos. Muda as cadeiras, os móveis. Mas mudar o ser humano é a coisa mais difícil. Porque a nossa vida é muito cômoda. Vivemos a comodidade em tudo. A gente não gosta de mudanças. Mudança incomoda. Mudança nos tira daquela inércia gostosa que a gente vive. Então, com isto, quando os pais tentam corrigir os seus filhos, dizendo para eles o não pode fazer, está errado. Em vez de dizer o não, diga a ele como fazer. Que nós que somos pais e avós, ensinamos nossos filhos de forma errada. Não suba, não corre, não desça, não mexa aí. Ele vai lá, sobe, desce, corre, mexe em tudo. Assim a gente que é barbado também, põe a placa ali, não estaciona, a gente estaciona. Não ultrapassa 80 km, você faz 160. Não abre a porta, proibido abrir a porta, você abre a porta para ver o que tem do outro lado. Agora uma criança vai entender, não. Somos criaturas rebeldes, na família consanguínea, na família espiritual. Para isso, para então entrarmos para essa família cósmica, a família espiritual, precisamos como primeira condição, redimirmos-nos. Redenção. O que é redenção? Redimir-se. É você aceitar, inicialmente, de que você elegeu para você mesmo todas as provas. Concordar com você como autor de todo o sofrimento que você leva na vida. Segundo, resignação. Resignação é a ação de ressignificar as atitudes. Resignar é você mudar as atitudes. É ressignificar os atos do dia a dia. Sem a redenção, que vem através da obediência, e a obediência, conforme está aqui no Evangelho, é consentimento da razão. Entendendo as leis, vivenciando as mesmas. Resignação é consentimento do coração. Então, precisamos nos consentirmos da razão e do coração. Para isso, é necessário percebermos que, assim como as nossas famílias têm os filhos desobedientes, que não nos obedecem,
na família cósmica, da qual Jesus se propõe a todos nós sermos parte dessa família cósmica, é imperioso, então, que nós busquemos, então, o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa evangelização, o nosso crescimento interior, sendo obediente às leis divinas e ressignificando as nossas atitudes, para termos uma vida comum, mas uma vida onde os valores espirituais, acima de tudo e de todos. É isso que é preciso se fazer. Tá? Mas todos nós somos filhos do Altíssimo. Sejamos nós obedientes ou desobedientes. Mas se quiser fazer parte dessa família cósmica, que vive a plenitude dos tempos, porque é atemporal, e vivemos a felicidade plena, temos que realmente começarmos a assimilar os preceitos do Cristo, o seu Evangelho, a Boa Nova. Então fica aí o convite para todos nós, começarmos realmente a buscar esse aperfeiçoamento hoje, na família consanguínea. Sermos filhos obedientes, né? Mas sermos também cônjuges obedientes, um o outro, vice-versa. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta aqui interessante que nos chega aqui é a seguinte: em nossa família somos 3 irmãos. Um dos motivos pelo qual interessei pela doutrina espírita foi tentar compreender o porquê não me dou bem com os meus 2 irmãos, pois sinto um ciúme muito grande em relação à minha mãe. Pergunto, qual a explicação sob a luz da doutrina espírita? Interessante, porque isso é uma das coisas que acontecem a miúde na nossa vida, não é? Mas conforme a gente colocou aqui na nossa resposta anterior, que também boa parte dessa pergunta já está respondida, a explicação está na pluralidade das existências, ou seja, nas nossas diversas reencarnações, conforme nós colocamos aqui anteriormente. Nascemos, crescemos, convivemos, morremos, e durante essa convivência discutimos, fazemos coisas certas, coisas erradas, às vezes, ou normalmente, muito mais coisas erradas do que certas, pelo menos até há não muito tempo atrás. Eu gosto de dizer aqui para os meus amigos que esta reencarnação é a minha melhorzinha em relação a todos. É que eu estou mais ou menos no caminho, né? Porque o que eu já sei de coisas que eu fiz no passado, em conversas com entidades, com espíritos inimigos meus, particularmente falando nas reuniões, que graças à bondade do nosso Pai Celestial, são encaminhados para esta casa para que eu possa conversar com eles, e aí a gente vai reconciliando, vai pedindo perdão, vai ajudando, né? Então eles já me falaram coisas terríveis, das quais nós fizemos. Basta nós olharmos a história da humanidade. Há não muito tempo atrás, 200 anos atrás, o que nós fazíamos com os escravos? Amarrávamos eles nos troncos, não era assim? Batia neles por pouca coisa, arrancava os olhos deles, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, enterrava eles vivos nos formigueiros para as formigas comerem eles vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel, bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada não. Porque era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Hoje não, as coisas estão melhorando. Né? Ainda existe muita injustiça, é verdade, mas não como aquela época. Você não pode sair matando os outros na rua aí mais não. Quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso, não é? Mas aqueles espíritos que nós perseguimos naquela época enquanto encarnados, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, e começa um processo de perseguição. E não raro, reencarnam no seio da nossa família, como nós colocamos aqui. E como o Vicente colocou, e colocou muito bem na sua explanação agora há pouco, nós temos que entender, e principalmente aceitar aqui, as provas que nós estamos passando. Provas essas que nós mesmos pedimos, e que participamos também do nosso processo reencarnatório. Existe no plano espiritual, meus queridos, todo um processo
Uma reencarnação não é assim, aleatória, não. Ah, você vai reencarnar ali. Aonde? Qualquer lugar. Ah, pode ser ali na família mesmo. Não, existe todo um processo, uma programação, onde você vai passar por aquela situação. E tirando ali as reencarnações compulsórias, muitas delas nós participamos do nosso processo reencarnatório. E às vezes a gente até pede provas dificílimas para passar. E a espiritualidade muito sábia, superior, fala assim, não, meu filho, essa prova é muito difícil para você, vamos mais devagarinho. Não, eu quero ir nessa, porque nessa eu vou vencer tudo de uma vez. Por quê? Porque quando você retorna ao plano espiritual, quando você desencarna, e normalmente falido, porque a gente chega lá, não é? Aí abre-se o que? A nossa consciência. E aí você vai ver tudo que você não fez, e deveria ter feito, e tudo aquilo que você fez e não devia ter feito. E aí, quem que vai te acusar? Jesus? Apontar para você? Não. Deus? O seu espírito protetor? Você mesmo. A sua própria consciência que vai te cobrar. E aí você vê, e olha que aquela amplitude, você diz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E agora? Aí você começa naquela pedição, meu Deus, me dá uma nova oportunidade, eu quero voltar porque eu preciso, e eu faço qualquer coisa, porque você vê a necessidade. E aí fica, pede, se prepara. Aí, dependendo da situação, você fala assim, eu quero vir mudo, surdo, cego, coxo, né? Aleijado, isso e aquilo, porque eu preciso de resgatar todos esses processos meus aqui. Aí a espiritualidade fala assim, não, meu filho, são provas muito difíceis para você, essas expiações são muito complexas, vamos fazer o seguinte, vamos mais devagar. Não, eu quero vir tudo isso, eu quero vir mudo, surdo, cego, tudo, porque aí eu vou vencer todas as minhas mazelas de uma vez só. Aí a espiritualidade te convence, fala assim, não, vamos fazer o seguinte, dessa vez agora vai devagar, você vai vir caolho, só caolho, para poder controlar devagarinho. Aí você muito e resignado, eu queria vir de outro jeito, mas tá bom. Aí você vem caolho, aí reencarna caolho, chega aqui, que inferno, olha como que eu sou triste aqui, caolho. Já pensou se tivesse vindo de outro jeito? Então nós, quando chegamos aqui no plano físico, nós começamos então a nos resignar. E aí por isso essa assertiva do Vicente aqui, de nós podermos entender e aceitar, ter essa resignação para passar por esses processos aqui evolutivos. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho que passar por isso, né? Não raro, principalmente o espírita. O espírita tem um processo dentro dele, kármico, dessa natureza kármica, que é fazer tudo para ele é karma, né? Vamos karmar aqui, gente, não é isso não, né? Vamos karmar. Não, isso é meu karma. Eu estou sofrendo porque eu estou pagando. Eu estou resgatando. Estou pagando meus débitos. Para com isso, gente. Não tem nada disso, não. São provas para que você possa se amadurecer, para que você possa se melhorar, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas isso eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por isso porque é um processo que eu tenho que resgatar os meus débitos do passado. E aí vem na casa espírita, aí vem conversar conosco. E aí chega aqui tudo moado. Mas está escrito, né? Eu tenho que ter resignação, eu tenho que ter aceitação, eu tenho que passar por isso. E não é isso, meus queridos. O pessoal confunde muito a aceitação e essa questão da resignação. Resignar é você entender tudo aquilo, compreender que você tem que passar por aquele processo lá, mas não é simplesmente sentar ali na beira do passeio e ficar ali quietinho chorando as mágoas, não. Eu tenho que passar mesmo, né? É o meu destino. Não está escrito que o meu destino está traçado? Eu já não vim para passar por isso? Então eu vou ter que passar por isso. Definitivamente não, meus queridos. Mas não tem destino? Tem. Tem destino. Ele não está traçado? Está. Ele está traçado. Mas ele é definitivo? Não. Não é definitivo. A gente vem com uma programação. Mas nós podemos reprogramar. Nós podemos mudar para melhor ou para pior, de acordo com os seus atos, de acordo com as suas atitudes, de acordo com as suas ações que você vai fazer aqui no plano físico, dentro dessa sua reencarnação. Tem uma lição muito bonita que eu gostaria de recomendar para vocês, de um livro fantástico do Hamed,
ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Nedo, que é um modo de entender uma nova forma de viver. Francisco do Espírito Santo Neto, através da sua psicografia, ditado por Hamed, nos ensina nesse livro, em especial na sua lição de número 1, lição primeira, intitulada Reprogramação. Que é uma lição linda, maravilhosa. Anotem aí depois esse livro para que vocês possam ler essa lição. Hamed nos ensina que nós podemos mudar a nossa vida. Porque qual que é o objetivo da prova? Qual que é o objetivo da expiação que você vai passar? É você aprender. Se você aprendeu, então pronto. Já nos ensina Jesus, já nos ensina a espiritualidade, já nos ensina as diversas obras espíritas. Você tem 2 caminhos a seguir para poder vencer as suas mazelas. Você aprende pelo amor ou você aprende pela dor.